Pessoal, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez aqui na casa, sejam bem-vindos. A gente vai iniciar o nosso primeiro horário de atendimento, fazendo a oração de São Francisco, o patrono da nossa casa. Se alguém quiser cantar a oração junto, a letra vai estar aqui na tela para vocês, tá bom? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quem vai fazer a palestra para a gente hoje é a nossa companheira Flávia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos novamente nesse domingo friozinho que dava vontade de ficar na cama, né? Mas a gente veio pela gente, a gente veio por eles, a gente veio para continuar a nossa jornada evolutiva, né? E isso é o mais importante, a força da continuação, da continuidade e da fé, tá bom? Hoje eu trouxe um tema que é o labor das almas. O que seria isso, né? Falar um pouquinho do trabalho, né? Emmanuel trouxe através de Chico. No livro Emmanuel, eu já falei dele aqui uma vez desse livro, e esse livro é espetacular, então fica a dica de novo, né, para ler, para, né, ter essa leitura, porque esse livro, os primeiros livros até de Emmanuel trazem informações do mundo, isso lá em 1939, quando o Chico recebeu essa psicografia, e coisas muito atuais do mundo. É muito interessante de ler a coleção de Emmanuel. Tá? Então, falando sobre o trabalho, tem um capítulo que chama o Labor das Almas. Realmente, né, eu tirei toda essa ideia, essa inspiração para a nossa conversa de hoje desse capítulo 7. Edificante é observarmos o sacrifício de tantos seres evolvidos que se consagram a sagrados labores no planeta das sombras. Quais os da regeneração de individualidades obcecadas no mal, operando abnegamente a serviço da redenção de todas as almas, atirando-se com destemor às tarefas penosas
cheios de renúncia santificadora. Então, quando a gente retorna para o plano espiritual, abre-se aquele véu, né, do esquecimento e nós entendemos que lá nós também precisamos trabalhar pelo outro, para o outro, independente da espécie que seja. Porque nós temos organizações no plano espiritual somente para os animais, para a natureza, para os humanos. Então, lá ele coloca aqui, né, como planeta das sombras, também se trabalha, e se trabalha muito, tá? Para poder até obter alguns benefícios, como André Luiz, quando ele desencarnou, ele queria muito ver a família, mas ele precisava trabalhar mais um pouco e ter os bônus horas para poder realizar, né, esse feito. Fora da carne, compreende-se a excelência da abnegação e do sacrifício à prol de outrem. A maioria das nossas obras pessoais são como bolhas de água sabonada, olha que bonito, que se dispersam nos ares, porque visando ao bem-estar e ao repouso do eu, tem como base o egoísmo, que atrofia a nossa evolução. Então, quando a gente faz o trabalho para o outro, saindo do nosso egoísmo, essas bolinhas vão se espalhando por aí, tá? E se a gente se mantém no egoísmo, a gente atrasa a nossa evolução. Toda a felicidade do espírito provém da felicidade que deu aos outros. Todos os seus bens são oriundos do bem que espalhou desinteressadamente. Isso lá em 1939, já estava falando, caridade, sacrifício pelo outro, menos egoísmo. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 7, também falando sobre trabalho. Quando começamos a ajudar o próximo, sem agulhões, matriculamos-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Todo mundo aqui quer viver uma vida plena, abundante. Abundante, vamos dizer assim, não é de dinheiro, né? A gente quer viver uma vida com saúde, com plenitude. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto, ou seja, lá nos locais, né, mais elevados, a criatura consciente compreende, né, que a ação no bem é justamente as leis de Deus. E a ela se rende por livre vontade. É natural fazer o bem, ajudar o próximo. No livro Rumo Certo, todas as coleções de Emmanuel, tá? Insistamos no esforço e com apoio no esforço alcançaremos a bênção da realização. Se ainda perguntas pela ação que te compete, então talvez vocês estejam aí pensando, né? Mas o que será que eu vou fazer? Tal. Na seara do bem, toma lugar na caravana do serviço. Vai, só vai. Apresenta-te simplesmente no campo de obras. Apresenta-te e começa fazendo algo em favor de alguém. Todos nós, espíritos imperfeitos, espíritos em evolução, somos ainda imperfeitos, mas úteis. Maravilhoso isso. Então, eu vou ler de novo. Insistamos no esforço e com apoio no esforço alcançaremos a bênção da realização. Se ainda perguntas
pela ação que te compete na seara do bem, toma lugar na caravana do serviço. Apresenta-te simplesmente no campo de obras e começa fazendo algo em favor de alguém. Todos nós, espíritos em evolução, somos ainda imperfeitos, mas somos úteis. E aí, eu vou colocar um hashtag Fica a Dica. Como vocês sabem, a nossa casa cresceu, graças a Deus. E adivinhem do que a gente está precisando? De voluntários. Então, eu trouxe, essa reflexão para contar para vocês primeiro que hoje nós estamos com a Gabi e com a Nádia, que são nossas novas colaboradoras aqui, voluntárias. Então, hoje é um dia muito feliz também para a gente, porque nós estamos aumentando, o nosso time e trazendo aqui a reflexão. Que a nossa casa, ela cresceu graças a vocês que frequentam e que falam para outras pessoas. E a gente tem sonhos como grupo, sonhos de talvez ter esse trabalho todos os domingos, sonhos de aumentar os nossos trabalhos para os humanos também durante a semana, ou talvez em algum outro momento. Como sabem, nós temos o trabalho para humanos toda quinta-feira, a partir das 5 horas, 5, 6 horas o nosso centro já está aberto, 7 horas a gente tem palestra, 7h30 passe, Então, se tocou no coração de vocês, é só falar com a gente, com o Wilson ou com qualquer um, que todos serão bem-vindos a ajudar esse... E não é a gente, Eu falo, a gente tem sonhos, mas... até me equivoquei. A espiritualidade, precisa disso. O mundo precisa desses locais onde a gente consegue servir o próximo e fazer o bem, tanto para os animais quanto para os humanos. Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês. Que se, independente do local, que seja aqui, em outro local, na rua, no meio da rua, apresenta-te simplesmente ao trabalho. Sem pensar, eu não sei nada, eu nunca estudei. Quem somos nós? Para julgar um ou outro. Nós estamos aqui para aprender juntos. E isso, a evolução acontece com todo mundo junto. Bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada, só aguardar que aí vocês vão para o passe. Bom, obrigada e bom dia.